Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E então glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra no seu evangelho a multiplicação dos pães. Mas o evangelho de hoje não é a primeira multiplicação dos pães, mas a segunda. A multiplicação dos pães é tão certa, é tão verdadeira, que nós temos este milagre, diferente de tantos outros, 6 vezes nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram a primeira multiplicação dos pães. Mateus e Lucas narram uma segunda multiplicação dos pães. É tão certo que este milagre aconteceu que por 6 vezes os evangelistas narram este milagre. A diferença é muito simples. Nós vemos hoje, por exemplo, que Jesus não quis mandar o povo embora, para que eles não desmaiassem no meio do caminho. Na primeira multiplicação dos pães, em Mateus 14, é o contrário. É os discípulos que dizem: despede a multidão, pede para eles irem embora. E Jesus diz: não, dai vós mesmos de comer. Na primeira multiplicação dos pães, nós vemos 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação dos pães, evangelho de hoje, nós vemos 7 pães e alguns peixinhos. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus pede aos apóstolos que tragam alguma coisa. Na segunda multiplicação dos pães, já é trazido os peixes que já estavam ali. Bem, o evangelho de hoje é tão certo que começa dizendo que Jesus estava às margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Se nós imaginarmos, voltarmos um pouco ao tempo, Jesus está numa montanha que está aqui, e o mar da Galileia são essas escadas. Esse monte é o mesmo monte de grandes milagres de Jesus. Foi nesse monte que Jesus proclamou as bem-aventuranças. Foi neste monte que Jesus aparece ressuscitado no primado de Pedro. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E também é neste monte que acontece a multiplicação dos pães. É o mesmo monte dos milagres. Isso quer dizer que Jesus gostava desse lugar. Isso quer dizer que esse lugar era um lugar conhecido por Jesus e ele gostava muito de estar ali. Jesus sobe ao monte
como Moisés sobe ao Monte Sinai. Jesus é um novo Moisés. Moisés subia no monte para ouvir a Deus. Jesus sobe no monte para falar com o povo. Moisés subia no monte para receber as leis de Deus. Jesus sobe no monte para falar a sua lei. Vejam que esta comparação de subir ou descer ao monte faz de Jesus um novo Moisés. Por que Jesus gostava tanto desse lugar? Por que as pessoas passaram 3 dias naquele monte e não morreram? Porque pensem comigo, as pessoas, cientificamente é comprovado, primeiro morrem de sede, depois morrem de fome. A fome não é a primeira causa da morte de alguém. A pessoa primeiro precisa de líquido. Se as pessoas estavam 3 dias naquele monte, ninguém teve sede? Todo mundo está falando de fome, de dar pão, mas o povo não bebeu nada naquele tempo? Jesus era um homem inteligente. Esse monte é um monte chamado heptágono. Hepta, 7 fontes. Nesse lugar, e existe até hoje na Terra Santa, existem 7 fontes de água doce. Vejam que inteligente, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque com água abundante, primeiro que as crianças brincavam, imaginem, no calor aquilo era uma festa, brinca dali, nada daqui, pula na água, bebe água. Quer dizer, enquanto Jesus pregava, Jesus sabia que as crianças iam deixar os pais o ouvirem. Por quê? Por causa das fontes, elas brincavam, elas bebiam água. Quer dizer, até as crianças começarem a reclamar da fome, já tinha passado um bom tempo. Vejam que Jesus, para pregar o seu evangelho, também usa de inteligência. Jesus escolhe um lugar onde o povo pudesse ficar bastante tempo ouvindo, sem reclamar. E por que uma montanha? Porque no tempo de Jesus não tinha microfone, não tinha áudio. Jesus subia na montanha e os discípulos viam a direção do vento. No barco que estava no mar, com a flanela dizia se o vento estava à esquerda, o povo se direcionava à esquerda. Se o vento estava à direita, o povo se direcionava à direita. E quando Jesus falava, o vento ajudava a sua voz fazer com que todas as pessoas ouvissem a sua voz. Sem caixas de microfone, sem som, era impossível 5.000 pessoas ouvirem a voz de Jesus. Mas vejam que até Jesus era um cara inteligente. E nós? Nós também somos inteligentes quando queremos que a nossa família escute o evangelho? Nós também somos criativos quando queremos que as pessoas da nossa casa se encontrem com Jesus? Vejam que Jesus preparou um cenário aconchegante, um cenário gostoso, para que as pessoas ouvissem a sua voz. Continua o evangelho. Jesus sentiu compaixão da multidão, porque já estavam 3 dias ali. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir num lugar deserto tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Os discípulos já tinham visto inúmeros milagres de Jesus. Nós já passamos da metade do evangelho de São Mateus. Jesus já curou cegos, paralíticos. Jesus já ressuscitou pessoas da morte. Mas os discípulos ainda continuam homens sem fé. Se essa é a segunda multiplicação dos pães, é porque já houve a primeira. Os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar e continuam pessoas de cabeça dura. Mestre, onde vamos arrumar pão para tanta gente? Eu e você vemos Jesus constantemente fazer milagres na nossa vida e continuamos pessoas de cabeça dura. Eu e você vemos tantas manifestações de Deus na nossa casa, na nossa família, nas enfermidades, e continuamos como os discípulos diante da primeira situação. Mestre, e agora? Vai me deixar? Jesus, e agora? A coisa não vai acontecer? Nós somos como os discípulos, que convivemos com o milagre dia a dia, que convivemos com a conversão de pessoas dia a dia, e continuamos a perguntar para Jesus: o Senhor vai me deixar sozinho? E agora? O milagre vai acontecer? E de repente,
eles apresentam a Jesus 7 pães. Vejam, multiplicar é um verbo que precisa de algo. Eu não multiplico o vento, eu não multiplico o nada. É preciso pelo menos uma coisa. Eu preciso de uma pedra para ter várias pedras, preciso de um relógio para ter vários relógios, eu preciso de uma câmera para multiplicar várias câmeras. Para Jesus fazer um milagre, você precisa apresentar algo para Ele. Se você não apresenta algo, Jesus não pode multiplicar. Sem ter algo, sem ter uma matéria-prima, não há multiplicação. A multiplicação, para ela acontecer, ela precisa de uma matéria-prima. E muitas vezes nós queremos que Jesus faça um milagre do nada. Talvez você possa me dizer, mas padre, eu não tenho talvez condições financeiras para dar alguma coisa para Jesus multiplicar. Eu talvez não tenho pães, eu não tenho comida, eu não tenho algo para Jesus multiplicar. Mentira. Talvez você precisa colocar uma Ave Maria para que Jesus multiplique. Talvez é o seu terço, a sua adoração, a sua oração pessoal. Talvez Jesus hoje esteja pedindo que você coloque algo como matéria-prima para que Ele multiplique. Talvez Jesus quer a sua fé como um grão de mostarda para que ela seja multiplicada. E hoje, nesta Eucaristia, o que você vai apresentar para Deus multiplicar? É uma Ave Maria pela conversão da sua família? É uma adoração pela conversão dos teus? É uma penitência por uma cura, por uma enfermidade? O que hoje você tem para apresentar para que Deus multiplique? Lembre-se, Deus não pode multiplicar do nada. Podemos fechar os nossos olhos por um instante? Eu queria que você, neste tempo de advento, que é um tempo novo, olhasse para o ano que passou, olhasse para dificuldades que você viveu, para sofrimentos na sua casa, na sua família, para enfermidades que você talvez superou, enfermidades que você ainda precisa superar, situações financeiras de família, de familiares que ainda tiram a sua paz, dívidas, discussões de famílias, discussões entre pai e mãe, entre mãe e filho, violências dentro de casa. E para que a sua família seja visitada no dia de hoje, para que Deus possa multiplicar dentro da sua casa, ofereça a Deus o seu grão de mostarda. Ofereça a Deus a sua fé, que possa ser tão pequena, mas que o Senhor pode multiplicar nesta manhã. Vá pedindo para Deus que a sua casa seja visitada. Vá pedindo para Deus que a sua família seja visitada pelas mãos de Deus. E talvez você esteja nesse momento pedindo para Deus que o necessário material nunca falte na sua casa. Peça para Deus que o necessário nunca falte na mesa dos teus filhos, na mesa dos teus netos. Peça para Deus que o necessário nunca falte para que você possa ir à igreja. Peça para Deus que a fé nunca falte para que você não deixe de acreditar em Deus. Jesus, hoje nós estamos apresentando os nossos 7 pães. É tudo que nós temos, Jesus. Hoje nós apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, planos, projetos deste ano que vai se iniciar em 2014, mas no ano litúrgico que já começou. Multiplica, Jesus. Multiplica, Senhor, porque eu quero que o ano de 2014 seja diferente. Eu quero que a minha fé seja multiplicada. A fé da minha casa, a fé da minha família, a fé das pessoas que eu amo sejam multiplicadas.
Eu quero te buscar, Senhor, na adoração, na Eucaristia. Eu quero pedir, meu Deus, que jamais falte o pão na minha casa. Meu irmão, minha irmã, lembre-se que o milagre da multiplicação dos pães é o milagre da Eucaristia celebrada na missa. Jesus, que na última ceia deu o seu corpo e o seu sangue. Hoje, o milagre da multiplicação dos pães são os sacrários espalhados pelo mundo inteiro, que foram multiplicados. O milagre da multiplicação dos pães é o pão da vida que está em todas as capelas, para ser adorado, amado, mas também para virar alimento na Eucaristia. Hoje, nesta missa, nós vamos comungar um desses pães que foram multiplicados, o pão da vida. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz alimento para nós. Muito obrigado, Jesus, porque este pão que nós vamos comer, pão da vida, o seu corpo, é alimento para a vida eterna. E muito obrigado porque o Senhor se multiplicou e hoje está presente no mundo inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!